Imagine você num deserto. Já pensou, meu amigo? Já pensou? A pessoa no deserto, né? E cai uma gotícula de água. Aquilo ali é um refrigério maravilhoso. Bem assim é a gente entender que através do sistema Gael de comunicação da Rádio Gael, nós estamos levando esta palavra para tantos locais inimagináveis, que até nem é permitido a palavra de Deus, nem a Bíblia, serem propagados em determinados países. Então, é uma sequidão espiritual, eu diria. E só permite aquelas doutrinas, aquelas seitas que não são cristãs. E você saber que você tem a responsabilidade de levar esta palavra na autenticidade e chegar em diversos locais desse mundão, sobretudo naqueles locais que a gente está dizendo e fazendo um comparativo de sequidão espiritual. Às vezes é tudo que uma pessoa precisa, é desta palavra. Parece singelo para você, né? Parece até ter importância para nós aqui, que temos toda a oportunidade de praticar esta palavra, de ouvir na hora que nós quisermos. A gente tem aquele manancial a nossas disposições e muitos nem sequer aproveitam. Muitos não têm nem o cuidado de dar aquela importância devida, de saber que é um manancial de Deus que está sendo derramado, o maná do Senhor, para alcançar tantas pessoas, tantas vidas. E você certamente também vai ser cobrado. Ah, mas eu não tenho interesse de ouvir, eu já sei, já conheço a palavra, a hora que quero eu pego minha Bíblia e leio sozinho, não preciso estar ouvindo nada disso, não preciso congregar, não preciso dessa ladainha dos crentes. Eles dizem logo assim, não é? Mas você que tem sabedoria, né, de usufruir desta palavra, seja levando, porque quando você leva, quando você ministra, você é o primeiro a ser alcançado. Mas também de você ter a sabedoria de parar e ouvir e dar atenção, não a mim, porque eu não preciso dessa sua atenção. Se bem quando ela vem, nos deixa confortado. Mas quem precisa desta palavra somos todos nós. Todos nós precisamos de dar atenção a esta palavra, seja com quem quer que seja que esteja ministrando. E isso, às vezes, é uma lapada para nós todos. A gente que congrega nas igrejas, às vezes tem pastores, tem ministros, que você não tem paciência para escutar, que você não se identifica pessoa a pessoa, que você tem uma certa repulsa a determinadas pessoas que ali também vão ministrar. E isso para nós também serve de lição. A gente tem que parar e ter a paciência de escutar a ministração de quem quer que seja, porque a nossa atenção não tem que ser voltada para quem está ministrando, e sim para aquilo que Deus está derramando nos nossos corações e nossos espíritos, para que nós banhemos a nós todos com o Espírito Santo, com esta palavra de bênção, de salvação, essa palavra, eu diria, generosa. Porque o nosso Deus, ele é generoso.
ele é generoso, ele é longânimo, ele tem uma paciência santa de nos aceitar, de nos compreender, de esperar por nós. Sabe aquela situação que eu já vi nas mídias sociais? O cara vai ali correndo, correndo, e o primeiro que está naquela disputa, quando chega próximo à reta final, para ser campeão, a pessoa se estafa e até cai ali. E aquele que estava na segunda colocação naquela disputa, ele para e, ao invés de ele ultrapassar aquele que está sucumbindo no cansaço, ele vai ali, bota a mão, coloca ele cuidando no seu braço e ele ultrapassa com aquela pessoa pendurada ali, segurando, mas para aquela pessoa ali triunfar na vitória. Eita glória! É assim mesmo. Nós, muitas vezes, estamos aqui na situação, entre aspas, de campeões, de quase campeões. Estamos vencendo essa jornada espiritual dia a dia, momento a momento, através do nosso aperfeiçoamento na palavra. E tem tantas pessoas que estão nessa disputa, nessa jornada espiritual. Ora, o adversário, Satanás, quer vencê-lo. Ora, e sempre a toda hora, o nosso Deus está ali pronto para te fazer campeão. E ali você precisa, às vezes, de uma mão, de um ombro, de um cuidado, de uma paciência, de uma longanimidade que é inerente do nosso Deus, de um amor maior do que o nosso próprio para com as pessoas. A gente tem que se derramar a si próprio desse amor de Deus que derrama através do nosso espírito e que está pronto para derramar para todo mundo ser alcançado. Eita jornada, essa jornada da vida é uma jornada que Deus só quer que todos nós sejamos campeões. Ele não quer que apenas um, apenas dois, mas essa jornada, essa disputa da vida, do lado mal com o lado bom. O Deus dá oportunidade, ele pega com você, ele traz você, ele lhe dá a mão, lhe dá o ombro, lhe dá o apoio, tem toda a paciência, mas precisa apenas uma coisa: da sua permissão. Porque Deus não faz as coisas se não tiverem dentro da sua vontade. Você não quiser, ele não faz. Ele simplesmente deseja que todos sejamos salvos, todos sejamos campeões nessa vida, nessa jornada espiritual, mas campeões para se chegar para Cristo. Não adianta somente você proclamar a sua glória. Eu sou um vencedor, eu consigo isso, consigo aquilo. Aquele que se soberbe a si próprio não tem valia. Mas você tem que ensoberbecer Deus em você. Aí sim. Você ser um instrumento dele a todo instante, alcançando vidas, transformando existência, ajudando pessoas. É como eu disse, tantos estão nesse deserto espiritual, tantos e tantos e tantos, sabe? Precisando de apenas uma gota de água para aliviar a sua sequidão.
E essa gota de água é o que nós podemos derramar através do Espírito Santo, que é água viva. Água viva. E a oportunidade que temos de receber esta água verdadeiramente da vida, que é o Espírito Santo, é nesta existência. Não é após a sua morte. Lembra do caso do rico e Lázaro? O rico que era soberbo, desfrutava de tudo, mas não tinha a vida com Cristo. E o Lázaro, aquele moribundo, nas dificuldades, passando todas as provações, as dores, as doenças, enfermidades. E quando ambos morreram, que estava Lázaro no seio de Abraão e o rico ali no inferno. E ele disse para Abraão, pai Abraão, permita que Lázaro pegue um pouco de água na sua ponta dos dedos e molhe a minha boca, porque eu estou aqui sedento, uma sede tremenda. Que foi que o pai Abraão disse, olha, um grande abismo daqui para aí. Nenhum daqui pode ir para aí, nenhum daí pode vir para cá. O que a gente quer dizer é que essa passagem é muito pertinente para o nosso momento, a palavra que se chega agora para nós. É que essa gotícula de água que o rico pediu, molha a ponta do dedo e vem aliviar a minha boca, minha sede. É justamente que tantas pessoas nessa existência, tantas pessoas estão precisando desta palavra, desse derramar do Espírito Santo, e não tem ninguém nem sequer para colocar uma gota de água, ou seja, que leve pequena palavra de Deus, o pouco que você já conhece. Mas esse pouco, às vezes, é a salvação de uma pessoa. Uma pessoa que está no deserto espiritual precisa apenas de um alívio, de um refrigério. E você pode estar aí com isso na sua oportunidade também de servir ao Senhor. A colheita é grande, diz o Senhor, mas o número de ceifeiros é um número pequeno. Ou seja, são poucas as pessoas que se atribuem, se disponibilizam a vir falar a palavra. E aqueles poucos que vêm ainda são caçoados, ainda são zombados, ainda são charcoteados por aqueles que se acham grande coisa, mas grande coisa mesmo tu é, velho. Que bobagem você passando a sua existência sem ter um propósito, e alguém que quer pegar no arado, quer vir e dizer a palavra, você ainda tem a impetulância de vir criticar pessoas. Ah, é metida santinho. Mas eu quero dizer a você que pegou no arado, você que está naquele ofício de ser um colaborador do Senhor, você não dê importância às críticas, porque nós sabemos, nós conhecemos a palavra de Deus, porque eles que vêm criticar, eles vêm justamente se municiar no teu passado, geralmente. Ah, isso aí era pecador, essa daí era pecadora, esse aí fazia tal coisa, esse aí outras coisas. Não interessa, eles não conhecem a palavra. Há uma ignorância espiritual, mas para quem conhece a palavra, diz que o próprio Deus, passou uma borracha, ele não quer saber do seu passado, mas ele quer saber dali para diante.
E você passa a ser aquele que era desconsiderado por Deus, porque você não estava no caminho legítimo com Cristo, mas você vivia uma vida desregrada, uma vida, eu diria até enojada do ponto de vista espiritual sublime. Mas o próprio Deus, ele chegou como nós chegamos para uma criança pequena. Você é porque é pai, quando seus filhos eram pequenos, você segurava no braço ou ligava o chuveiro ou pegava um caneco e ia jogando a água na cabeça do menino, lavando. E a palavra de Deus diz, quando você começa uma jornada santa com Cristo, inicialmente você é um bebê espiritual. Ou seja, o nosso Deus pega você, pega nós pelas mãos e diz: venha, meu irmão, venha, meu amado de Cristo. E derrama aquela água que purifica, que limpa o teu espírito de toda aquela imundície do pecado do passado. Então, o que é que você tem a se envergonhar, meu irmão? O que é que você tem a dar satisfação a essas pessoas desprezáveis? Porque quando a pessoa vem criticar o seu trabalho com Cristo, elas são pessoas tão pequenas, são pessoas que tão somente Deus pode oferecer oportunidade de salvação através de você mesmo. Eu me lembro certas situações no meu passado quando eu era tão arrogante, sabe? E às vezes eu distanciava de pessoas somente pelo meu achismo. Ah, isso aí não dou valor. Essa pessoa aí é ruim. Essa pessoa aí para mim não tem importância. E eu me distanciava de certas pessoas, porque eu me achava mais do que elas. E a vida me ensinou que, às vezes, justamente naqueles momentos que eu precisava de uma assinatura, de uma permissão, de uma autorização para alguma coisa secular da minha vida pessoal ou profissional, quem eu me deparava? Aleluia! Justamente essas pessoas às quais eu não dava importância. É uma tacada na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa consciência e, sobretudo, na nossa arrogância, sabe? Parece que o Deus, justamente, ele prepara, vai preparando, vai te corrigindo, vai mostrando que nós somos uma porcaria. Ou seja, nós não somos nada. E tudo que temos, e tudo que desfrutamos, e tudo que nós se beneficiamos, seja do ponto de vista espiritual ou secular, provém tão somente de Deus, porque nós somos incapacitados por nós mesmos. Mas o nosso Deus é o que nos capacita, é o que nos dá aquela possibilidade de sermos alguma coisa. Essa alguma coisa você tem que ter a consciência que não se refere à grandiosidade dos bens seculares, da riqueza, mas, sobretudo, da riqueza, da grandiosidade que é os benesses, as benesses, os favores, as bênçãos, as maravilhas do nosso Deus. Amados, eu tinha programado falar aqui tantas outras coisas. Até estudei, terminei novamente de ler o livro de João. Eu preparei assim na minha mente para vir falar para vocês que Deus nos dá tudo o que pedimos, né, se você tiver uma vida com Cristo.
era mais ou menos o que eu desejava falar. E olha que eu vim aqui falando totalmente diferente do meu propósito, ou então do que eu imaginei e vim falar. Porque a gente, se, ao se chegar aqui na estação, ou quando você verdadeiramente tem a unção que chega num púlpito ali de uma igreja para falar a palavra de Deus, você tem que se esvaziar da sua mente, da sua vontade, da sua eloquência pessoal, daquilo que você preparou, e você se esvazia e deixa o Espírito Santo ir preenchendo e derramando no seu espírito a vontade dele, do que ele quer que nós falemos para a você, meu irmão, que está ouvindo. Então, nós agradecemos essa bondade do nosso Deus de nos usar, porque, como eu disse, nós somos todos nós. Por mais que você conheça a palavra, por mais que você vivencie na palavra, você é tão pequeno, nós somos tão pequenos. Você se lembra que Jesus falava de João Batista e ele dizia: dos nascidos de mulher não tem maior do que este João Batista. Mas ele, apesar de ser o maior aqui, no reino espiritual é um dos menores, é o menor. Entendeu? Então ele quis dizer que nessa existência você não tem que ter arrogância de nada. Você não tem que sentir-se o santinho. Deixa que Deus analise, você apenas se propõe. Porque às vezes os próprios elementos de igreja, sobretudo os que compõem a direção de determinadas igrejas, determinadas denominações, se acham tão superiores. Não posso nem contactar com aquela pessoa, porque ali ele é um pecador. E a simplicidade que tenha no seu espírito de entender que nós não somos absolutamente nada, por mais que nós triunfemos na obra de Cristo, mas temos que fazer esse ofício como servos do Senhor. Como servos do Senhor. É como o caso daquelas ofertas que chegavam ali, depositavam os dinheiro, aqueles molhos de dinheiro para todo mundo ver ostentando. Eu posso oferecer isso para a obra de Deus. Apenas 2 moedas chegou com aquela pobre viúva e ela depositou ali. E Jesus disse: essa daí foi a quem mais se doou, porque aquilo que ela pôde dar, ela fez. Talvez até fez um sacrifício. Então, isso nos serve até como um ensinamento na própria palavra. Por mais que você tenha o conhecimento, a vivência na palavra, você não tem que dizer: eu estou aqui pronto para derramar a palavra. Você tem que estar pronto, mas não com soberba. E às vezes aquela pessoa tão singela, aquela pessoa que menos espera, ela derrama algo de tão sublime que você para assim: meu Deus do céu, eu recebi justamente de quem eu menos imaginei que eu pudesse receber. É exatamente aqueles favores que pessoas que eu não reconhecia como grande coisa, e foram justamente as pessoas que me chegaram no momento que eu precisei, e era apenas uma assinatura, e eu fiquei tão maravilhado com certas pessoas. Meu Deus do céu, me perdoe. Essa pessoa foi tão boa comigo. Justamente essa pessoa
deu a solução para um problema que eu estava passando, e essa pessoa era justamente aquela pessoa que eu cá comigo desprezei. Você entende? Então, que sirva de lição para nós todos, que nós somos apenas um instrumento de Deus para alcançar vidas. Somos obreiros nessa obra santa, que quem tem que ser apenas enaltecido é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Amém? Um grande abraço, que Deus te abençoe.